Bem-vindos a um mergulho fascinante na história de três reis da Bíblia cujos reinados deixaram marcas profundas na narrativa do antigo Israel. Prepare-se para descobrir os caminhos tortuosos de Acabe, cuja aliança com uma rainha maligna o levou por uma jornada de idolatria e confronto com profetas. Conheça também Manassés, um rei cuja maldade desafiou até mesmo a paciência divina, e Acaz, cujas escolhas desastrosas mergulharam Judá em tempos sombrios. Esta é uma história de poder, traição, arrependimento e redenção. Vamos desvendar os mistérios desses reis e aprender com seus erros e triunfos ao longo desta jornada épica. Eu me chamo Felipe, e sejam bem-vindos ao canal Heróis Bíblicos. Acabe, conhecido como um dos poderosos reis de Israel, ficou marcado na história pelos seus atos de idolatria e pelas atrocidades cometidas por sua esposa, Jezabel. Em tempos onde o profeta Elias testemunhou suas ações, Acabe governou com poder e prosperidade, deixando um legado de grandes obras de construção. No entanto, suas decisões desafiaram os preceitos divinos, promovendo a idolatria no reino de Israel. Sob a influência de Jezabel, ele passou a venerar o deus Baal, sendo considerado ainda mais maligno que seus predecessores. Devido aos pecados de Acabe, Elias profetizou uma seca que durou 3 anos. Durante esse período, Elias confrontou Acabe sobre suas transgressões e executou todos os sacerdotes idólatras do reino. De volta ao palácio, Acabe relatou os acontecimentos a Jezabel, que jurou vingança contra Elias. Logo depois, o rei da Síria lançou um ataque contra Israel. Acabe buscou uma solução pacífica, porém, as exigências do rei sírio eram desfavoráveis. Um profeta então anunciou a Acabe que Deus entregaria o exército inimigo em suas mãos. O rei seguiu as instruções divinas e obteve vitória em 2 grandes batalhas, capturando o rei da Síria, mas poupando sua vida em um tratado de paz. No entanto, um outro profeta censurou Acabe, argumentando que o rei sírio merecia a morte devido à sua maldade. Essa repreensão deixou Acabe extremamente irritado e perturbado. Após algum tempo, Acabe decidiu adquirir a vinha de um homem chamado Nabote. A propriedade estava localizada ao lado do Palácio Real, e Acabe pretendia transformá-la em uma horta. No entanto, Nabote recusou-se a vender a herança que recebera de seus pais. Contrariado, Acabe retirou-se para sua cama e recusou-se a comer, demonstrando sua frustração. Jezabel repreendeu Acabe por sua reação infantil e, maquinando, provocou a morte de Nabote. Ao tomar conhecimento da morte de Nabote, Acabe assumiu a posse da vinha, sem demonstrar arrependimento. Em decorrência da atitude cruel e egoísta de Acabe, o profeta Elias proferiu uma profecia sobre ele e sua família. Elias declarou que todos os homens da casa de Acabe seriam mortos, e os cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar onde haviam lambido o sangue de Nabote. Diante dessa profecia, Acabe humilhou-se, jejuou e passou a viver com humildade. Por esse motivo, Deus poupou sua família da destruição durante seu reinado. Após 3 anos de paz, Acabe decidiu unir forças com o rei de Judá para atacar a Síria. Antes de partir para a batalha, ambos os reis consultaram os profetas, que asseguraram-lhes a vitória. No entanto, o rei de Judá buscava outra opinião. Acabe então convocou o profeta Micaías, apesar de sua antipatia por ele, pois Micaías nunca profetizava algo favorável a Acabe. Inicialmente, Micaías concordou com a previsão de vitória, mas o rei insistiu para que ele dissesse a verdade. Então, Micaías revelou que era uma armadilha, pois Deus desejava a morte de Acabe. Enfurecido, Acabe ordenou a prisão de Micaías até seu retorno da batalha. Acabe partiu para a batalha disfarçado, mas uma flecha lançada ao acaso o atingiu, causando sua morte por ferimento. Os cães lambiam seu sangue no mesmo lugar onde Nabote havia morrido, conforme profetizado por Elias. Mais tarde, toda a sua família foi exterminada, devido aos seus pecados. A história de Manassés é encontrada nos livros bíblicos de 2 Reis e 2 Crônicas. Ele reinou como rei de Judá por aproximadamente 55 anos, e é lembrado como um dos reis mais ímpios e malignos de Judá. Depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos: Judá, a sul, governado pelos descendentes de Davi, e Israel, a norte, governado por quem fosse mais forte. No tempo de Manassés, o reino de Israel já tinha sido destruído pelos assírios e restava apenas o reino de Judá.
Quando Manassés ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Ezequias, ele promoveu uma ampla apostasia em Judá, revertendo as reformas religiosas e morais implementadas por seu pai. Ele restaurou os altares pagãos, reintroduziu a idolatria e até mesmo colocou imagens de ídolos no templo de Jerusalém. Manassés também praticou a feitiçaria, adivinhação e consultou médiuns e espíritos. Além de promover a idolatria, Manassés é lembrado por sua crueldade. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo, uma prática abominável associada à adoração de ídolos pagãos. A Bíblia descreve que ele derramou tanto sangue inocente em Jerusalém que encheu toda a cidade. A apostasia e a maldade de Manassés provocaram a ira de Deus. Como consequência, Jerusalém foi sitiada e Manassés foi capturado pelos assírios, que o prenderam com ganchos de ferro e o levaram para a Babilônia. No entanto, durante seu cativeiro, Manassés se humilhou diante de Deus e se arrependeu de suas más ações. Ele orou a Deus e buscou sua misericórdia. Como resultado, Deus ouviu sua oração e o libertou. Manassés retornou a Jerusalém e tentou restaurar a adoração verdadeira a Deus, removendo os ídolos que havia introduzido anteriormente. Embora Manassés tenha se arrependido no final de sua vida, seu reinado é geralmente lembrado como um período sombrio na história de Judá, caracterizado pela apostasia, idolatria e crueldade. Sua história destaca a importância do arrependimento e da busca por perdão diante de Deus, mesmo após cometermos pecados graves. A história de Acás é registrada nos livros bíblicos de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. Ele reinou como rei de Judá por aproximadamente 16 anos. Acás é geralmente lembrado como um dos reis mais ímpios de Judá, cujo reinado foi marcado por apostasia e idolatria. Quando Acás se tornou rei, Judá enfrentava ameaças de seus vizinhos, principalmente dos reinos de Israel, Reino do Norte, e da Síria. Em vez de buscar a orientação e a proteção de Deus, Acás buscou alianças políticas com outras nações, incluindo a Assíria, em detrimento da confiança em Deus. Uma das ações mais notáveis e condenáveis de Acás foi sua promoção da idolatria. Ele introduziu a adoração de ídolos pagãos em Judá, inclusive chegando ao ponto de sacrificar seus próprios filhos como parte de rituais idolátricos, uma prática abominável aos olhos de Deus. Além disso, Acás desafiou diretamente a palavra de Deus e rejeitou as advertências dos profetas. Quando Isaías, um profeta de Deus, lhe ofereceu um sinal de confirmação da promessa de Deus de proteção contra seus inimigos, Acás recusou-se a pedir um sinal, demonstrando sua falta de fé e confiança em Deus. A desobediência de Acás resultou em consequências desastrosas para Judá. O reino foi invadido pelos reis de Israel e da Síria, e muitos habitantes de Judá foram levados como cativos. Acás também enfrentou derrotas militares contra outros inimigos, enfraquecendo ainda mais o reino. Embora Acás seja lembrado principalmente por sua maldade e apostasia, sua história também serve como um aviso sobre as consequências da desobediência a Deus e da confiança em alianças políticas e poderes terrenos em vez de confiar na providência divina. À medida que exploramos as vidas de Acabe, Manassés e Acás, somos confrontados com um retrato vívido da complexidade humana e dos dilemas morais que permeiam a história. Esses três reis, cada um em seu próprio contexto e época, ilustram as consequências profundas das escolhas individuais e do poder que exercem sobre as nações que governam. Acabe, envolvido em idolatria e injustiça, representa a tentação de se afastar dos caminhos de Deus em busca de poder e ganho pessoal. Sua história nos lembra da importância de permanecer fiel aos princípios éticos, mesmo diante das pressões do mundo ao nosso redor. Manassés, mergulhado na maldade e na depravação, mostra-nos os perigos da arrogância e da rejeição dos valores divinos. No entanto, sua história também nos oferece um vislumbre do poder do arrependimento e da misericórdia divina, mesmo diante dos pecados mais graves. Acás, marcado pela apostasia e pela falta de confiança em Deus, destaca a fragilidade da liderança baseada no egoísmo e na busca por soluções terrenas para problemas espirituais. Sua história nos adverte sobre os perigos da falta de fé e da confiança em alianças humanas em detrimento da confiança em Deus. Ao refletirmos sobre as vidas desses três reis,
somos desafiados a examinar nossos próprios corações e a considerar as escolhas que fazemos em nossas próprias vidas. Que possamos aprender com seus erros e buscar a sabedoria e a orientação de Deus em todas as nossas decisões, para que possamos seguir o caminho da retidão e da verdade.